Olá, eu sou Cláudio Brito, estou falando em nome do Lucratividade.com e hoje a gente está conversando com um velho amigo, Jair Magave, experiente programador aí da nossa área, já programou para várias empresas aí do mercado, vários órgãos do governo, e hoje ele vai contar um pouco da experiência que ele tem nessa área e comentar um pouco da sua carreira, dar algumas dicas para quem está começando. Vamos lá, Jair. O que você conta aí dessa sua experiência profissional? Como foi que tudo começou? Bom, na realidade, assim, né, eu sou engenheiro mecânico, né, até um pouco estranho, né, assim, mas se você pensar bem, eu sou da década de 80 do Estado Federal, e a informática, ela começou como uma ferramenta para os engenheiros, para os matemáticos e para os físicos. Na realidade, o computador, até o próprio nome diz, ele foi uma máquina feita para computar, para calcular, né? Então era uma calculadora melhorada. E a gente usava muito como ferramenta de cálculo. Então você tinha que criar os seus programas, por exemplo, um programa para calcular uma integral, né? Para calcular uma derivada. E aí eu travei conhecimento com a primeira linguagem de programação, na época que era Fortran, né? E o próprio nome Formula Translation, né? Então, eu fiz uma disciplina no meu curso de engenharia, de introdução à ciência da computação, no qual nós trabalhamos em contato inicial com essa linguagem, e nós começamos a usar o próprio computador de grande porte lá da Federal, para fazer alguns programas na engenharia. Posteriormente, com o advento do microcomputador mesmo, a gente passou a usar o Pascal. Então, eu fiz um curso, né, dentro da minha cadeira de engenharia, só que era uma matéria já optativa. Então, eu quis fazer. Nós estudamos linguagem Pascal justamente para poder usar os microcomputadores disponíveis na Federal. Quer dizer, e a partir daí, então, eu lembro até do meu primeiro programa de computador comercial, né? Eu tinha um tio, tenho ainda, que ele queria fazer um bingo, e eu vi lá ele preenchendo as cartelinhas na mão, com a possibilidade, inclusive, de repetição. E eu falei para ele, meu pai fazer um programa que ia gerar um monte de cartela para ele. E eu fiz esse programa em Turbo Pascal. Interessante, assim, aí ganhei meu primeiro dinheiro, aí eu vi que o negócio podia ser lucrativo, né? Eu poderia ganhar dinheiro desenvolvendo programas, né? E aí, no decorrer da história dessa parte do movimento, foram sendo criadas disciplinas da parte de análise, enfim, análise estruturada, depois projeto estruturado. E eu também fui sentindo essa necessidade, porque os programas eles começaram a ser maiores. Agora não tinha que calcular só uma integral, né? A pessoa queria que além da integral o programa fizesse mais isso, aquilo, outro. Então os programas foram crescendo em complexidade e para administrar esse crescimento você tinha que ter ferramentas para isso. Aí eu comecei a frequentar a biblioteca do SECOM, né? Do Serviço de Computação. Quer dizer, não só estudava na área de engenharia, mas eu ia acrescentando conhecimentos nessa área de informática. Eu li lá os livros do Larry Constantine, dos outros papas lá do projeto estruturado, e da análise estruturada. E aí começamos a desenvolver, e aí dentro da área de engenharia, por exemplo, o meu trabalho de conclusão de curso foi um grande programa em Pascal, né? E nesse programa Pascal, nós fazemos todos os cálculos necessários para o dimensionamento de uma pequena central elétrica. Desde os cálculos de engenharia, quanto o cálculo de custo. Então, era um programa de 15 mil linhas. E ele executava na época, no supra-sumo, que era um 386, um coprocessador matemático. Ele só funcionava com essa configuração, né? E ficava uma hora lá, né, processando, e a gente ficava feliz, porque depois de uma hora e meia, ele saía com um cálculo que normalmente levava-se um mês para fazer. Então é um grande avanço, né? Hoje, quando você clica na internet que a política começa a demorar muito, significa
nervoso, né? Mas na época era maravilhoso se você conseguia fazer uns cálculos de meia hora, uma hora, estava muito bom. Agora, Jair, eu fico pensando em que ano isso aconteceu, né? Você foi um excelente programador para a internet. Ainda hoje programa, mas sem aquela carga profissional, né? Mais por hobby. A internet no Brasil começou em 95, a internet comercial. Em 95 aqui em Belém, pelo menos, o que existia eram BBS, né? Então, a internet comercial só começou a deslanchar a partir de 97. Como foi essa introdução nesse mundo novo aí? Quando você começou a trabalhar e a desenvolver para a internet? Na realidade, como a gente estava lá dentro do SECOM da Federal, o primeiro ponto de presença de internet no estado do Pará foi dentro da Federal. Na época, o administrador do sistema era o Aurélio. Né? Então a internet chegou lá e a gente estava ali, curioso, para também saber o que aquilo tudo ia fazer. E o simples fato, na época, a primeira coisa que instalaram foi a BBS Jacaré. Era uma BBS que funcionava no computador VAX lá do SECOM. Você lembra o ano disso? Eu acho que era nessa época de 95, cara. 95, 94, entendeu? Eu acho que até um pouco antes, talvez 92, não lembro se com muita precisão. Mas foi bem no início. Para você ter uma ideia, a velocidade desse link era de 9.6K. Nossa. Pro link, entendeu? A gente ficava feliz, tela verde, digitando lá. E a primeira vez que eu conversei com um cara assim, no exterior, através de um chat usando o IRC, né? Para mim foi maravilhoso conversar em inglês. O cara na época da Copa de 90. Foi uma Copa de 90, não foi? Exatamente. E no dia da decisão do Brasil, onde eu estava? No IC. No IC. Por quê? Porque eu sabia que todo mundo ia estar assistindo o Jogo do Brasil e o link ia ficar livre para a gente poder navegar. Foi dito e feito, cara, era uma maravilha, entendeu? Para baixar arquivo e tal. Porque é o seguinte, ia para lá e na sexta-feira deixava baixando as coisas e voltava na segunda. Então aquilo tudo me chamou a atenção, né? Não existia ainda o web propriamente dito. Então você tinha a internet no âmbito acadêmico, para troca de informações, troca de arquivo. E o mais próximo que você tinha de navegação era um sistema chamado Gopher. E hoje eu acho que poucas pessoas sabem exatamente como era isso. E aí, poxa, quais são os comandos do FTP? Aí você vai ler, vai estudar. Você tinha que configurar muitas coisas na UNED, então você começa a se interessar por entender a tecnologia TCP/IP, e por aí você vai. Então, os primeiros e-mails, você tem uma conta para e-mail, né? Aí, eu imagino que era tipo na época que poucas pessoas tinham telefone. Então você tinha, quando você recebia um e-mail, era uma felicidade. Hoje é uma praga, né? Mas na época, um amigo e tal mandou e-mail, então tinha aquela coisa de você responder, porque eram poucas pessoas realmente no Brasil, talvez mais, mas aqui no Pará a gente não tem poucas, né? No âmbito da Federal eram pouquíssimas mesmo. Foi uma experiência bem interessante e com isso foi me estimulando a aprender, a estudar, e o contato mesmo com a web foi quando finalmente a gente baixou o Mosaic. O Mosaic era o primeiro navegador gráfico, porque até então a gente usava o Lynx, né, que era um navegador baseado em texto. Ninguém queria saber muito de imagem, né? E a gente então começou a usar o Mosaic e foi uma experiência bem interessante. Você lembra o primeiro site que você acessou? Rapaz, a gente acessava muito o site da Stanford. A Stanford, eles tinham um repositório de programas, porque é mais ou menos assim, a gente procurava baixar programas na área de engenharia. Né? Então, a Universidade de Stanford tinha bastante rotinas, né, para ajudar a gente a desenvolver algumas coisas. Então, foi o primeiro site que a gente começou a navegar. Né? Então, era aquela coisa bem incipiente mesmo, mas para a gente era maravilhoso. Né? Antes, você tinha que baixar uma figura, depois, num programa externo, você visualizar aquela figura. Entendeu? Você baixava o arquivo, como hoje você pega um anexo e vai ver no software. Então, de repente, você tem uma ferramenta em que você vê uma descrição, vê a figura e tal,
É um avanço muito grande.